Olá, Renato. E aí, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Em viagem, mas tá tudo bem. Parei pra falar aí. Achei que não ia dar tempo, você sabe, né? Aham. É, legal. Renato, sai de um compromisso, vai para o outro, muda de cidade. Graças a Deus, cara. Essa vida é Graças. ótima, cara. Tô amando. Na pandemia eu nunca imaginei que ia. Infelizmente, estamos em pandemia, mas eu nunca imaginei que ia ter tanto trabalho. Verdade, cara, muito bom, sim. E eu falo, né? O Brasil é um país gigantesco, tem muita oportunidade mesmo durante a pandemia. Se não tem oportunidade de sendo gerada por você, ou vindo até você, alguma coisa de errado está acontecendo, mesmo da pandemia. Então, assim, parabéns, cara. Estou vendo aqui, estou acompanhando ainda mais recentemente nessa correria e que bom que isso está acontecendo. Mas vamos lá, já estava falando um pouco com o povo que estava aqui entrando, a gente já tem algumas pessoas online, hoje o tema é muito legal, tá aí, deixei fixado aí o comentário, bem de impacto, né? E todo mundo está super convidado a fazer as perguntas, a participar também. A nossa ideia aqui é agregar valor, é ajudar as pessoas que fazem venda de impacto, ou que querem entender um pouco sobre venda de impacto. Não há, assim, se tiver, são pouquíssimas pessoas mais recomendadas do que o Renato para falar sobre esse tema. Já está há muito tempo, né, Renato? Nessa vida de venda de impacto, né? Eu acho que eu nasci nisso, né? Eu nasci nisso. Eu tô no timeshare desde 93. Eu tinha 19 Nossa, anos, eu tô com 46. Então, assim, 19 em anos. áreas distintas, mas sempre tendo que persuadir, sempre tendo que persuadir do bom sentido, sempre tendo que trabalhar muito. Ou seja, e a persuasão sempre foi um dos. Que é uma venda de impacto, né? É verdade. Eu me programei para falar para o pessoal que hoje é uma data histórica, é um marco histórico, né? O 11 de setembro é um marco histórico, É mas verdade. não tem nada a ver com as Torres Gêmeas, nem com o Pentágono, é um marco porque você está aqui. Eu quero agradecer muito ter aceitado aí o convite para participar dessa live e ajudar as pessoas aí falando sobre esse tema. Para quem talvez não é do ramo aí, né, não está tão acostumado aí a timeshare, multipropriedade, não deve saber aí muito do Renato, não deve conhecer. Então, Renato, eu vou pedir para você se apresentar um pouco, só falar um pouco da nossa história. Eu conheço o Renato lá desde 2008, quando eu trabalhava na gestão de operações da Royal Holiday, e você estava lá na operação também, na parte de vendas da Royal Holiday. Eu sei que você estava na Royal Holiday em 2006. Mas fala um pouco aí 2006. para o pessoal, que eu já vou até convidar todo mundo a interagir, curtir, mandar mensagem, avisar os amigos para que mais gente consiga visualizar essa live. Mas fala um pouco, antes da gente entrar no tema, o quanto que você esteve e está envolvido com vendas de impacto, o quanto que você esteve e está nesse mercado, os projetos que você participou, as experiências que você teve, só para o pessoal entender como que é extenso esse tema e quanto você tem participado disso. Olha, falar um pouco. Em 93 eu começo nessa indústria e o pessoal veio do México para o Brasil. A história é legal. Veio para o México, para o Brasil, para montar salas de vendas aqui no Brasil, que no começo era Imperial Suites. E chamava Resort Network. Vendia Imperial Suites e Parque dos Coqueiros em Aracaju. Uhum. E a partir dali, quando eu entrei em 93 para fazer cupom, eles me ensinaram muito essa arte da persuasão, de fazer o cara me dar o nome na hora de fazer o cupomzinho. Putz, eu era magro, né? Mas era feio. Então, assim, eu tinha que trabalhar isso. Eles me ensinaram muito isso. Daí fiquei de 93 lá até 98. Em 98 eu montei uma comercializadora chamada Vacation Time. Não deu certo. Daí fiquei no mercado. A Vacation Time deu certo, mas nós tivemos que parar, enfim. Mas aí eu fiquei no mercado fora de 2003 a 2006. Daí volto para essa indústria, trabalhando na Royal Holiday em novembro, outubro de 2006. Fico lá durante muitos anos, acho que 6 anos. Depois vou para o grupo Rio Quente. E depois eu monto minha consultoria. E eu sou o fundador, escrevi o nome da consultoria, eu fiz a consultoria, tudo.
Daí tive uma pessoa que logo depois eu chamei, que foi a Cris, e logo depois veio o Ney. E hoje eu tô sozinho de novo, que é bom pra caramba também. Então, assim, Legal. sempre no timeshare, sempre na venda de impacto. Já prestei consultoria para empresas que não era desse ramo. Então, assim, até que foi sempre minha vida, foi essa venda de impacto, foi vender a verdade, vender o desejo, mostrar para as pessoas que não vem de característica, vem de desejo. Exato. E, enfim, é muito importante saber fazer muito bem a venda de impacto. Né? A venda de impacto é uma venda completamente emocional e se não tiver muito bem construída, muito bem informada, né, muito bem, assim, mais transparente possível, vai ser negativado depois no futuro com esse cliente. Mas para a gente não entrar ainda nessa seara, eu gostaria que você, com as suas palavras, não palavras de mercado, não palavras de dicionário, mas com as suas palavras, André, que é posso venda de pedir um impacto. favor para as pessoas que estão aqui? A gente Claro, podia fazer essa live via Live Better, o que você acha? pode entrar lá, eu continuo aqui e você entra lá. Mas e aí? É só Tem você, como? vai no seu perfil da Live Better e entra aqui de novo. Pera. Não tem problema. Legal, pessoal. Renato já vai entrar aí e a minha pergunta é o que é venda de impacto nas palavras dele. E aí eu gostaria que vocês colocassem também, quem sabe aí o que é venda de impacto nas suas palavras, coloque aqui o seu comentário, como que você vem trabalhando com a venda de impacto, tá? Que a gente vai querer saber essas comparações de definição aqui. Então, quem quiser participar, manda aí o seu comentário aí, a sua definição do que é a venda de impacto, tá? O Renato aqui já está reentrando na live. Aí, Renato. Live Better Brasil está no ar com a gente aqui. Legal. Renato, eu pedi para o pessoal comentar, quem quiser participar, mas o que eu estava falando era o seguinte: como é, nas suas palavras, a venda de impacto? O que é venda de impacto para você? É toda aquela venda que a gente faz o cliente refletir e tomar uma decisão em questão de minutos ou horas. Ou seja, é fazer o cliente refletir que aquilo ele deseja muito. E ele tomar a decisão naquele momento, não levar para casa, pensar, analisar. É você criar necessidade, ou seja, o desejo para que ele saiba que aquilo é muito bom para ele, porque não tem por que ele pensar nada, aquilo é para ele. Uhum. E a gente tem que ouvir muito antes de. Eu falo que essa venda de impacto a gente ouve muito antes de falar, porque o próprio cliente se emociona, ele já tomou uma decisão de comprar. O vendedor não pode atrapalhar essa decisão. É verdade. E acho que assim, a venda de impacto é, como você falou, né? Aquela decisão ali que ocorre em poucos minutos ou em 1, 2 horas ali, né? Que tem a presença do cliente na negociação, na apresentação, trabalha-se muito a urgência, né? A urgência para que ele compre naquela hora, a decisão ela realmente ela é feita no mundo das emoções e a urgência faz com que ele tome a decisão de assinar um contrato ali, muitas vezes que ele não estava esperando, né? Porque todo o processo de criação de necessidade, desejo e decisão ele é feito em um curto espaço de tempo. Como ganhar o cliente, né? Como fazer com que esse processo todo se dê tão bem que você consegue ganhar o cliente em poucos minutos, em algumas horas ali, para que ele tome decisão. E a gente sabe, né, nesse mundo de timeshare, multipropriedade e tudo mais, a gente está falando contratos com valores altos, né? A gente não está falando ali comprar De 1.300.000. né? Exatamente. Qual que para você é a chave ou as chaves para conseguir ganhar o cliente para que ele passe nesse processo de decisão tão rápido? Muito simples, se divirta na mesa, cara. Você tem que se divertir na mesa. Entra sem querer vender. Eu acho que esse é o que sempre eu fiz na minha carreira e é o que eu indico para todo mundo. Entra na mesa relaxado, querendo falar a verdade com o cliente, querendo não vender, que seja um papo de bar de boteco. E assim o cliente veja a verdade nos seus olhos.
Se você vai querendo vender, o cliente ele vai perceber que é uma relação falsa aquela. Então, para todos que eu trabalho, eu falo, entra na mesa para bater um papo, para conversar, para se divertir. A pessoa que está de fora, às vezes eu estou vendo uma sala de vendas, eu sinto o cheiro da sala de vendas. Quem está vendo a sala de vendas tem que ter respeito pela sala de vendas. Você tem que ter o exemplo, o fulano está atendendo, ele está rindo, o casal está rindo, você sabe, puta, tá muito boa aquela mesa. Então, assim, se divertir com o cliente, tem que estar sem pressão na mesa. Se você não vendeu, o cliente não sabe que você não vendeu, vai se divertir na mesa. Para mim, esse é o grande, ser verdadeiro. Uhum. Ah, bacana, porque é uma forma de você ganhar realmente o cliente, né? Fazer com que ele tire a ideia da compra, tire a ideia da venda do outro lado, se desarme e durante esse divertimento ele vai perceber que alguma coisa faz bem ali para ele. Então, acho que é assim que ganha o cliente muito bem. A Ana aqui, ela aparentemente ela é sua fã, ela disse que você é o melhor aqui do ramo. Ah, Segundo eu ela, sou muito sim. bom. Segundo ela, não existe venda de impacto e venda de relacionamento. E venda. De relacionamento, ela disse, né? O que existe é você conseguir causar um impacto na vida das pessoas, né? É isso que eu falei, é você entrar na mesa sem querer vender, é mostrar para o cliente que aquele produto é maravilhoso para ele, é se divertir, ele sentir isso. Se o cliente não sente que ela, a Ana, foi muito bem nisso, o cliente, a gente está mudando a vida do cliente, a gente vai fazer Sim. ele viajar mais, a gente vai fazer ele se divertir mais. Então, se você não der valor a isso, assim, tem muito vendedor burro, né? Então Uhum. esses vendedores burros, eles só querem falar um speech numa mesa ou vai apresentar um produto num supermercado para vender e vai querer explicar. Então assim, é, eu acho muita burrice, cara. A coisa tem que ser de verdade. Vendedor Uhum. burro é a pior coisa do mundo. O vendedor tem que estar com a cabeça livre, se divertida, entrar na mesa para se divertir. A venda de impacto tem esse relacionamento. A Ana era muito boa nisso, não sei se está no mercado ainda, era uma perita nisso. Legal. E durante a negociação ali, o que você acha que faz dar certo? Ou seja, a parte desse divertimento, a parte dessa leitura, que eu quero entrar um pouco mais a fundo com você Ah, depois, um pouco mais na parte técnica, o que faz a venda de fato dar certo? Assim, alguma técnica que você gosta de aplicar? Eu sei que você entra em mesa também, assim, como que você faz para fechar o cliente? Qual é a estrutura de trabalho que você tem e você fala, meu, eu vou por esse caminho porque esse caminho quase sempre dá certo aqui para o cliente fechar e entender que ele está fazendo um bom negócio? simples, André. Se eu me divertir na mesa, coloquei valor, eu vou dar a caneta para o cliente e ver como ele pode pagar. Ou seja, não colocar nossos valores, que eu vejo o vendedor já entrando, se a entrada é 15%, ele entra com 15% e o saldo em 100 meses. Eu acho, assim, ensino meus corretores que se o cliente quer, você tem que boxear ele, saber quanto ele pode pagar. A partir do momento que você sabe quanto ele pode pagar, dá a caneta e fala para ele, dá a caneta, às vezes se surpreende. Quantas vezes eu dei a caneta para o cliente fazer uma proposta, o cliente colocou mais do que eu poderia abrir. Aham. Mas simplesmente eu ouvi o cliente dar a caneta para ele fazer a proposta para mim. Ou seja, mas não é chegar no começo, eu criei o interesse, já viu daquilo que eu falei, a gente já se divertiu, a gente já falou, começou a negociação, você tem interesse? Tenho. E vai brincando, vai encaixando, e vai ter uma hora que eu não vou colocar valor. Eu Uhum. vou dar a caneta para ele e ele vai falar, tá, uma parcela de quanto tá bom, uma entrada de quanto tá bom, e ele vai fechar. Ou Uhum. seja, quem fecha é o cliente, não é a gente. Exatamente. Eu, eu montei um vídeo essa semana, estou postando essa semana um vídeo que eu gravei Adoro seus e vídeos. valeu. E eu, na verdade, assim, eu tava nos projetos que a gente tem a operação e as pessoas estavam falando para mim sobre algumas objeções, cara. E tem algumas objeções que você não tem que bater de frente com o cliente, tem que fazer exatamente aquilo que você acabou de falar, que é criação de valor.
E uma das formas mais fáceis de você criar valor é você realmente entender o que você está oferecendo, porque o que você está oferecendo certamente tem 1, 2, 3, 5 diferenciais que o empreendimento que ele já conhece, porque hoje a gente pega muitos clientes que conhecem já foi em Maioria. uma, duas, três, quatro apresentações aqui no Brasil, lá fora, né? Mas aí ele fica achando que tudo é igual. E quando você começa a mostrar o que o seu produto pode oferecer para ele, que os outros até hoje não puderam, e todos os produtos, todo mundo tem os seus diferenciais, que é bem construído, né? Aí você constrói valor. E aquilo ele começa a pensar no que você falou, né? Nossa, isso faz total diferença. E na hora de botar a caneta, ele acha que é uma coisa imensa. E aí você dá um valor para ele e ele fala, poxa, eu posso pagar isso, né? Então, é muito bem colocado aí a técnica da construção de valor. E é uma coisa que eu realmente falei essa semana, vou postar e acho que já está no ar, inclusive, da data de postagem, mas enfim, é super importante. Como que você faz? Como que funciona esse processo de criação de valor e de sentir também o cheiro da sala de vendas? Porque eu já te acompanhei em sala de vendas, eu já te vi super feliz, eu já te vi super preocupado. O que é no clima de uma sala de vendas e você vê se o cliente está interessado no que faz você saber hoje sai venda, hoje não sai venda, e que você acha que o mesmo vendedor ele deveria ter isso, não deveria ser puro, como você falou, mas deveria ter esse mesmo cheiro. Gerir uma sala de vendas, André, a sala de vendas é um monstro. Imagina, todos vocês que estão vendo aí, imagina ela como um monstro, tá? E ele é um monstro que é do bem ou do mal, depende de como você alimentar. Quando você vê um cliente sorrindo com o seu consultor, se divertindo com o seu fechador, ou você está naquele ambiente, está agradável, a música está gostosa, o tom de voz está bom, assim, as pessoas, o rapport está muito bem feito, as posições da cadeira. No final do dia, essa sala vai te dar resultado. Se, se essa sala, o cliente está de braço fechado, se as coisas não estão acontecendo, ela vai te dar zero. E assim, é muito sensível. Isso eu acho que, não sei se o Adriano está aí ainda, eu estava vendo o Adriano aqui. Tem pessoas que já têm essa sensibilidade da sala, de olhar como o vendedor está se portando, de olhar se as pessoas estão se divertindo. Tem muita gente boa hoje que consegue ver isso. Mas Uhum. infelizmente tem gerentes que são gerentes, cara. São gerentes porque foram indicados, são gerentes sem ter esse preparo. Isso é preparado. Ou seja, um bom closer não quer dizer que vai ser um bom gerente, André. Então, bem pelo contrário. Mas a sala de vendas, como eu te falei, se eu não tem que estar divertida, André, você tem que se divertir. Em relação aos produtos que você falou, eu vi uma coisa da New Time até. Qual é o passado desse empreendedor? Qual é o passado desse empreendedor? Aonde tá as obras estão prontas? Ou seja, não Uhum. existe produto mágico. Ou seja, às vezes eu vejo aí produtos muito mágicos que pode tudo, pode fazer tudo e a forma de pagamento é ilimitada. Daí parece uma pegadinha. Esses É. produtos queimaram o mercado. Você vê empresas aí grandes, já com processo, com ISO, com não sei o que dá vontade de apresentar. Mas muitos desses clientes que foram impactados, André, esses clientes foram impactados em projetos mentirosos, onde se vendeu rentabilidade, aonde o cliente venderam para ele a empresa de intercâmbio como se fosse a cereja do bolo. E a empresa de intercâmbio não é a cereja do bolo, é apenas um complemento. Então, assim, quando você põe a empresa de intercâmbio maior do que o produto, deu merda. Então, Uhum. assim, e produtos, em produtos aí que eu vejo que pode tudo, esses produtos não são verdadeiros, não são verdadeiros. A hora que o Entendi. cliente vai buscar um pós-vendas, vai buscar uma reserva, ele não vai conseguir. Então, assim, é explicar, e a hora que esse cliente chega em mesa, explicar. Se ele assistir uma apresentação, eu posso dizer,
em Gramado, da Gramados Parque, se ele assistiu em Foz, do Água. Ou seja, você sabe que ali o cliente tinha um produto hard rock, a gente sabe que ele ia ter um produto verdadeiro, mas tem produtos aí que ele assiste que é terrorismo. Uhum. E o cliente tendo já assistido alguma apresentação com vendas de impacto ou não, independente disso, né? Quais são as principais dicas que você pode dar pro vendedor quando ele está com esse cliente, ele está com esse casal, normalmente é o casal, né? Em termos de ler o casal, porque eu vejo muitas vezes já está na mesa há um certo tempo, o casal até pode dar uma risadinha ou outra, mas você vê ali braço cruzado, né, o cara meio disperso. Que dica que você pode dar para esse vendedor, esse consultor, conseguir a atenção desse cliente? Porque é isso, assim, ele tem 1h30 para tomar decisão. Cada minuto que passa com esse cliente fechado, não prestando atenção, querendo ir embora, né, é um impacto negativo muito grande para ele depois conseguir fechar a mesa. Como que você faria para reverter essa situação e quais são as dicas que você dá de leitura para o consultor referente ao casal, referente ao cliente na empresa? Aí que tá, aí separa os homens dos meninos, né? O vendedor ele tem que ter essa sensibilidade. Se o cara não tá me esperando, se o cara não tá me dando atenção, eu vou parar a mesa. Eu vou derrubar um copo d'água dele, eu vou derrubar meu copo d'água para ele se acertar. Ou seja, o cara tem que me dar atenção. Porque uma coisa que é feia às vezes falar, as pessoas vêm com muita hipocrisia, mas o cliente, ele recebeu um contato, o cliente sabe que ele vai assistir uma apresentação, ou seja, então no mínimo que ele tem que fazer é dar o respeito para o nosso vendedor. Ele está na nossa casa e ele tem que dar o respeito. Mas o vendedor não pode deixar o cliente fazer tudo. O cliente tem razão, sempre ele tem razão, mas ele está na nossa casa. Não tem sentido, na minha opinião, o vendedor deixar o cliente é um reflexo seu. Você tem que respeitar o cliente como ele tem que te respeitar, porque ele recebeu uma cortesia para estar na sua frente por uns X minutos. E aí, se você se diverte em mesa, tem como se fosse um boteco, e brinca com o cliente, relaxa ele vai ficar 2 horas com você. Mas o vendedor, ele tem que sentir, cara. Ele tem que sentir, primeiro, que é verdadeiro, que nem eu falei lá, o cliente. E o cliente é o reflexo do vendedor. Então, assim, eu sou muito verdadeiro. Eu acho que tem muito vendedor tá no automático ainda. Tá no automático, André. Eles estão lá para vomitar um monte de informação. A palavra é vomitar. Fica Não, só ali falando no speech speech. decorado, né? Derruba um copo de água no cliente, para a apresentação, fala que se aprontou. Assim, tem um domínio da mesa. Vendedor sem domínio de mesa é a pior coisa do mundo. Tem que dominar a negociação, né? A mesa. Eu falo que é a mesa. Você tem que respeitar o cliente, porque ele vai te respeitar. Você tem que se divertir porque ele vai se divertir. Esse cliente que fica muito solto, que fica olhando o celular, você está errando. Você está errando em algum momento. Então você para a mesa, respira e não acha que o cliente é um filho da mãe. O cliente é que paga nossas contas. O cliente é a pessoa mais importante do mundo porque ele paga as contas minhas, ele paga assim, o cliente não tem culpa do vendedor ser ruim. Então isso, às vezes eu vejo pessoas querendo bater no cliente, vamos lá, vou dar porrada. Não existe. O cliente paga nossas contas. Uma sala de vendas é uma loja de câmbio. O cliente entra ali, a gente transforma o cliente em comissão e realiza os sonhos deles através de viagem. É minha opinião. Você acha que tem mais cliente ruim ou vendedor ruim? Vendedor, cara. Cliente não é ruim. Nenhum cliente é ruim. Existe vendedor ruim, cara. Assim, mal treinado. Muita gente que se acha muito foda e não respeita o cliente.
quer adivinhar a objeção. Tem gente que quer adivinhar o que o cliente está pensando, cara. Não existe isso. Ou seja, Eu, deixa o cara falar. eu fiz essa pergunta porque eu sabia a sua resposta, mas é só uma introdução para justamente a questão de capacitação do vendedor, tanto gerente de sala quanto o vendedor. O que para você, ao longo de todos esses anos, tem funcionado mais em termos de capacitação do vendedor, preparação para entrar numa mesa, numa negociação, saber conversar, saber envolver o casal, saber vender valor? Como que você, assim, se fosse a sua função formatar capacitação de vendedores, eu sei que você tem muito material bom para compartilhar, como que você acha que o vendedor deveria se preparar mesmo, né? E como que é isso? Se é diário, se é, enfim, como que é? Eu vi um consultor DV, tá? Ele fala, conhecimento faz toda a diferença para o cliente. E eu vou emendar com uma pergunta no Marcos Romano, meu grande amigo querido de Campos do Jordão, que vai trabalhar comigo em Cotia. Como vender investimento e retorno na fração? Vamos lá. Essas perguntas estão interligadas. Você tem, como vendedor, a obrigação, André, de estudar. Como que você vai estudar? Às vezes destino é bom, ler revista, ler destino sobre turismo, mas não. Saber as notícias do dia. Você tem que abrir o Globo, o UOL e ler as notícias do dia, e o R7. Você lê as notícias do dia. Você tem que saber quanto está o dólar. No mínimo você tem que saber quanto está o dólar. Quanto foi o GPM ou a poupança dos últimos 12 meses. Quais são os destinos mais demandados? Qual é o preço hoje de uma passagem aérea para Cancún, para Orlando, para um destino no Nordeste? Se você não tem essa informação diariamente, você não vai ter conhecimento para falar com o cliente, cara. Não é só treinar speech, conhecimento, jogos, não sei o que. Você tem que ter cultura. Que um vendedor com cultura, com bagagem, que sabe falar sobre tudo, esse cara vai fazer a diferença, André. Os treinamentos são ótimos, assistir vídeo seu, assistir vídeo de muitas pessoas boas no mercado, mas fora isso, fazer o básico, é ter Sim. cultura. Tem cara que Sim. assiste 10 séries, mas não sabe nem quem é o presidente do Brasil, cara. É verdade, cara, não Não, mas sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos. Se bobear, nem sabe que tem um vírus aí chamado Covid, cara. Os caras são alienados. é porque os vídeos, né, material que eu, por exemplo, divulgo, a gente está falando sobre técnica de venda. Mas eu não consigo entrar no tema de todos os tipos de produtos e serviços que são vendidos. Não. Não tem como. E é o que você falou. De GPM, destino, taxa de dólar, isso é do dia a dia na mesa do cara. Porque o cliente, ele não tem obrigação de saber. Claro que não. Às vezes, sei lá, você está falando com gente que não tem nada de envolvimento no dia a dia dele com o mercado financeiro. Ele não tá nem aí quanto que é a taxa de GPM, ele não sabe fazer conversão. Quanto a Não tem poupança rendeu, quanto o nada. fundo Galileu É sua obrigação como vendedor passar essa informação e a informação correta para ele. Para ele, então, poder fazer os seus cálculos e informar se faz a diferença aí. O Nicolas dando um oi para você. Filho, te amo, filho. Filho, te amo. Daqui a pouco estamos juntos. Tô na estrada, daqui a pouco estamos juntos. E assim, André, se o vendedor, principalmente o vendedor de fração, Marcos Romano falou uma coisa aqui que eu achei. Cheguei agora, como não vender investimento e retorno na fração? Todo mundo fala, não é vender investimento, cara. O cliente, eu falo o seguinte, ninguém tem que falar que o cliente vai ficar milionário. Mas hoje eu peguei um anúncio de um cliente no Facebook, ele estava alugando as semanas dele de forma particular, tá? E estava cobrando uma boa grana, cara. É o direito do cliente alugar. O que a gente não pode falar é falar que ele vai ficar rico. Como no começo muita gente vendeu, como é um investimento financeiro. Não, por causa que a gente sabe as implicações que dá. Ou seja, hoje existem implicações. Mas deixar claro para o cliente o seguinte, olha, você está comprando, caso você queira alugar,
Eu acho que quando você formata um produto, tem que dar liberdade para o cliente alugar com quem ele quiser, ou emprestar, ou alugar, essas coisas. E falar a palavra rentabilidade pela CVM, eu não falaria essa palavra. Eu falaria que o cliente pode alugar. Quanto custa uma diária no destino como Gramado? Custa tanto. A taxa de ocupação é de 60% anual. Se o senhor tiver 2 semanas, fazer a conta para o cliente que ele pode alugar. Entendeu, Marco? Porque ele pode alugar. O que não serve é essas empresas aí que estão fazendo pool, que o cliente só pode deixar no pool de locação. Não, não existe, cara. O cliente tem que ter a liberdade de fazer o que ele quiser com a semana. Tem gente que tem produtos aí que o cara não tem nem a garantia de usar a semana dele, cara. Então, assim, eu fico meio maluco. Como assim? Eu comprei uma fração, mas não tenho o direito de usar ali. Eu preciso reservar para usar minha fração? Não, então eu acho assim, o produto de multipropriedade, o cliente pode alugar, o cliente pode vender, o cliente pode... Quem comprou a 40 mil reais lá atrás o Gramados, hoje quanto me custa? Tem a sua rentabilidade, né? 119 mil. Tem Tem, a sua cara, tem. rentabilidade. O valor rentabilidade. O cara comprou um imóvel, não é essa a ideia da multipropriedade? É que tem muita Uhum. hipocrisia. A ideia da multipropriedade não é falar para o cliente: você comprou seu imóvel, você vai deixar de alugar suas férias para ter seu imóvel. Você vai ter 14 dias ali. Você pode fazer tudo que você quiser. Então eu posso alugar, cara. Eu compro imóvel para alugar. Sim, sim. Né? A valorização daquilo que ele está comprando, ele se torna proprietário, enfim, ele pode fazer, né? Agora, vender para isso é a grande diferença que você estava mencionando, né? Que ele pode, mas até aí faz a conta e ele vê para ele, né? Você não tem que trabalhar em cima disso. Eu acho que trabalhar em cima disso não é legal. Exemplo, você explicar para o cliente que ele vai usar ali durante muito tempo, depois ele vai poder trocar. E se ele não for usar uma das semanas, ele pega no grupo de amizade dele, exemplo, se eu sou um proprietário de multipropriedade, eu vou chegar para um casal de amigos e falar: pô, tá indo para Gramado? Pega a minha semana, eu te Uhum, cobro tanto. uhum. Ou seja, mas não focando só em rentabilidade. Eu acho que tem que focar nas férias, mas faz parte do imóvel poder alugar. Renato, você me fez puxar um assunto aqui, Ah, porque esse é um tema que o cliente traz, ou que é colocado pelo próprio vendedor em mesa, e que pode vir a virar uma objeção. E aí eu quero entrar nesse ponto de objeção. Independente se a gente está falando de timeshare, multipropriedade, ou qualquer outro tipo de venda de impacto, onde o cliente tem que tomar decisão ali muito rápido, na hora. Quais são as principais objeções que você encontra ao longo do tempo? Se financeiro é uma delas, e se financeiro normalmente é uma objeção verdadeira ou é aquela desculpa porque o cara ainda está fechado, ele não se emocionou? O que você tem mais visto na sua experiência aí de tanto tempo? tem o vendedor burro e o vendedor inteligente. O vendedor burro, ele vai levar, porque não adianta falar de objeção, André. A objeção ela vem desde quando você pegou o cliente da recepção, como você se divertiu com ele na mesa. Hoje tem produtos, parcelas de R$ 300 no mercado. Daí o cliente saiu de casa, tá? Abasteceu o carro, veio para o evento, ou tá num destino turístico, tá? Daí fala assim: olha, foi financeiro lá, o cara não tinha dinheiro. Pô, não tinha dinheiro ou você não despertou interesse lá atrás nele? Ou seja, será que você despertou interesse nele? Será que você despertou a vontade de ele ter o produto? Porque se você despertou a vontade do cliente ter o produto, o financeiro vai pegar menos. O financeiro é uma boa desculpa. Ou seja, mas hoje os produtos, hoje as empresas, elas têm o quê? As empresas têm produtos de saída, as empresas têm um monte. Então, assim, volto a repetir: o vendedor burro ele vai arrumar desculpa para tudo. O vendedor Aham. burro ele vai falar que é o financeiro. Puta, aquele cliente era empresário mas tá duro. Pô, Não queria pôr você, em risco. mas lá atrás você pegou o cliente na recepção, fez uma má recepção com ele, você não se divertiu com ele, você não pode, assim,
cara vai, qualquer valor que você colocar vai ser, ele não vai comprar, tá? Uhum. Eu aprendi, cara, há muito tempo atrás, eu aprendi com a Rosário uma coisa, cara, que ela falava. Ela falava assim, as pessoas, elas têm vergonha de falar que não podem pagar. Então, assim, ela fala assim, se alguém realmente não pode pagar, ele vai inventar outra desculpa, né, Claro, pra não comprar o seu produto. Agora, se ele pode pagar, mas ele não foi encantado, ele não foi emocionado, ele não tem necessidade, ele não tem urgência, a saída mais fácil é falar, não dá, não cabe no meu bolso nesse momento, né? Então, assim, ele vai, a argumentação mais fácil para o cliente fugir é essa. pode ser, mas eu acho que não é a principal e não é a que de verdade mais acontece. Na sua opinião, qual a de verdade, assim, a objeção que mais acontece? Vamos falar, o cara tá emocionado, né, deu tudo certo, o vendedor é um vendedor inteligente, mas assim, o que mais faz com que não saia a venda, na sua opinião? Olha, É credibilidade nesse tipo de produto? Como que é? puta, André, é que tudo isso numa apresentação boa, realmente, se você fez uma apresentação, tem aqui o Leandro Caldeira, que é um monstro fechador, que está em Ponta Cana, vende um produto com muita credibilidade, é, e ele sabe também que ele tem uma credibilidade, o hard rock tem uma credibilidade, principalmente lá fora, absurda. E, e se o cliente tiver dinheiro e a venda foi bem feita, é, a gente vai pegar o financeiro, tá? Mas não pode toda vez o vendedor se pegar nisso, foi o financeiro. Esse cliente é o filho da mãe. O cliente é nosso melhor amigo. Os vendedores têm que pensar assim: o cliente é nossos melhores amigos. Aqui o Romano falou uma coisa que eu concordo. O cliente tinha um nome sujo e demorou para se abrir. Uma dessas é o cliente entender que nós estamos financiando, tá? Para que ele não tenha medo de tomar uma decisão que a gente vai consultar o nome dele. Isso é verdade, você perde algumas vendas assim. Mas volto a repetir, na minha opinião, o cliente não compra se ele não estiver encantado. Ou seja, se ele vier para o financeiro, André, e estiver encantado, a gente vai vender, porque a gente tem produtos de todos os preços. Então, assim, outra objeção em produtos menores pode ser a credibilidade. Mas se você está dentro do hotel, o hotel está pronto, está construído, ou seja, a credibilidade era para ser menor. Uhum. Daí eu vejo assim, eu vejo o pessoal que vende RCI, eu não vendo RCI. Mas as pessoas que vendem RCI, você vai nas salas, em 10 salas, não vou nem falar o nome, mas você vai em 10 salas, eles fazem as mesmas coisas, trabalho intercâmbio, trabalho intercâmbio, trabalho intercâmbio. Porra, será que não tem as semanas adicionais que eles podem trabalhar? Parar de falar a palavra intercâmbio, só usar semanas adicionais, buscarem produtos diferentes, sabe? Uhum. Tem esse negócio, cara, de intercâmbio, RCI. Os caras só sabem falar de Beach Park e Rio Quente. Caraca, valoriza seu produto, cara. É. Até mesmo Sei lá. porque a gente falou, né? Esse cliente ele já viu outras apresentações, ele já sabe dessa história. Então, assim, Já tem que ter comprou, realmente inovação, né? Tem que ter inovação. o cliente já comprou. Exato. Assim, o cliente já comprou, então não adianta quando o cliente já comprou lá atrás e se deu mal, você falar que uma empresa de intercâmbio funciona. Nenhuma Uhum. empresa de intercâmbio funciona como é vendido numa mesa. A empresa de intercâmbio é maravilhosa, as duas que tem, só que o vendedor, a gente sabe que não tem nas capitais, a gente sabe que são resorts, ou seja, você tem que aprender seu produto, sabe? Quando você aprende seu produto, a verdade do seu produto, você vai ter vendas mais eficientes. Então, assim, a mentira é complicado. Quando você vende muita facilidade, aí fudeu. Sim, é o vendedor Renato, burro. eu sei que você tem muita facilidade para conseguir que as pessoas se abram, conversar, da maneira como você se apresenta. Uhum. Enfim, estive semana passada presencialmente contigo, assim, você me apresenta assim, de uma forma que as pessoas realmente ganhem interesse e tudo mais, né?
E é muito bom fazer isso. O vendedor tem que saber fazer isso. Para receber um casal, para receber uma família, para fazer uma venda de impacto, fala-se muito e dá-se muito treinamento falando sobre criar rapport e quebrar gelo. Você concorda com isso? E se sim, quais são suas dicas para você conseguir em poucos minutos aquela atenção do cliente e falar, eu me identifico com esse vendedor, eu estou aqui para escutar realmente o que ele tem para me dizer, eu gostei, eu quero vivenciar essa noite ou essa manhã com ele. Tem muito coach de timeshare que se acha os pica, né? E eu vejo da vontade de chorar, cara. Tem muita gente que, não, assim, de verdade. Tem muita gente que se acha a última Coca-Cola do deserto e acha que é aquela maneira. Existem diversas maneiras, assim, mas desculpa. Tem gente que tem que estudar. Puta, eu estudei o que é rapport. Assim, a pessoa assistiu um vídeo falando que é rapport, é gerente, já quer repassar para a equipe e se acha. Porra, não é só isso, cara. Se você atende o cliente com um sorriso na mesa, você nunca ouviu falar de rapport. Você pegou um cliente na recepção, riu com eles, sentou, bem-vindo à minha casa, bateu. Puta, assim, o cliente vai te respeitar. Ele vai te respeitar. É legal o rapport, André? Do caramba. É legal aqueles minutos iniciais, é muito bom. Mas o mais legal é você saber de tudo isso e tratar o cliente de uma maneira normal, para ele não achar que você quer vender para ele. Uhum. Ou seja, deixa ele comprar. Não adianta. Meu, tem gente que. Tem gente que assiste Light to Me e se acha especialista em rapport, em Light to Me, que é aquela série que todo mundo tem que assistir. E, meu, a pessoa assiste todas as temporadas, vai anotando e se acha PhD, coaching, de ler as pessoas, cara. A série é boa, indico todos os vendedores a assistir, mas se divertir com o cliente, se divertir, sentar na mesa sem querer vender. Leandro Caldeira falou uma coisa que é verdade: sinceridade, transparência e energia. Pronto. Uhum. A Duda falou aqui, ó, que ela concorda contigo, ela disse que muita gente realmente acha que só tem uma forma de se fazer as coisas e que descobriu essa fórmula e tem que aplicar, né? Um dos pontos que eu tenho para agregar ao que você falou é justamente o vendedor descobrir a sua fórmula, né? Se ele aborda o cliente de um jeito não funciona, se ele aborda o cliente de outro jeito, ele vê que funciona, e se ele continua fazendo isso, se isso é natural para ele, se isso dá certo, eu acho que realmente é melhor do que qualquer direcionamento muito específico, porque às vezes aquilo não pode funcionar para a personalidade dele. E que muita gente já escreveu e todo mundo fala, pessoas compram pessoas. E se você não tiver essa transparência, essa energia, se você não conseguir construir essa conexão com o cliente, você pode ser o maior técnico em rapport ou qualquer coisa que seja, ele não vai querer negociar com você, ele não vai querer investir em algo que você está oferecendo, né? Isso serve para tudo, André. Serve para venda de imóveis, para venda de carro, para venda de colchão. Que eu amo o vendedor de colchão, acho os caras muito foda. Que é uma venda de impacto comprar colchão. E o melhor vendedor, quando ele está sem vender, ele tem que voltar a ler o speech. Ele tem que voltar. O que acontece? Às vezes eu sou um liner, parei de vender. Eu tenho que voltar a ler meu speech. Eu volto ao básico e depois vou ajudando a minha apresentação. Mas eu tenho que voltar ao básico. Você nunca pode deixar de ler o speech e voltar ao básico. Ou seja, às vezes eu parei de vender, vou mudando alguma coisa achando que é isso. Pego o conselho com outro achando que é isso. Daqui a pouco eu estou muito longe do speech e eu já não sei porque parei de vender. Volta para o speech, volta por conhecimento, assiste, vê quanto está o dólar, saiba falar sobre tudo. Ou seja, parou de vender, volta para o speech. Aí o João está falando feijão com arroz. É exatamente. Volta. E a Duda falou assim, para você, o que significa ser bem sucedido nesse mercado? Ter 15 milhões na conta, tá sorrindo e tá com fundo amarelo. Mas assim, não. Ser bem sucedido, ser bem sucedido é sua sala de vendas vender, os seus vendedores estarem felizes, porque eles estão ganhando grana, cara.
Porque quando eles estão ganhando grana, quando eles estão ganhando grana, tudo fica feliz, cara. Os vendedores ficam felizes. O que falta para os projetos, às vezes, é assim: eu estou num projeto muito próspero, aonde todo mundo está tirando 15, parece mentira, mas é verdade. Está tirando muito bem, você sabe disso, André. Sei. E Aham. assim, e é um time que não quer que contrate mais pessoas, é um time que e é um time que não tem gerente, cara. Tem dois gerentes que entram em mesa, fecham, não é aquele gerentão que distribui ficha, não, cara. Então, assim, a melhor, a melhor maneira de fazer uma equipe de sucesso é eles ganharem dinheiro. Às vezes você tem que brigar com as pessoas. Eu prefiro as pessoas me odiando, mas com dinheiro no bolso, tá? Ou do que elas me amando, eu ser o bonzinho, e minha sala zerando, entendeu? É, Então, é assim, o Hate me now, love me later. Me odeia agora, me ama exato. depois, né? É isso aí Meu, todo mesmo. dia 20 os caras colocar 10 mil no bolso, 15 mil no bolso, é muito gratificante. No Legal, meio de uma pandemia, André. No meio de uma pandemia, tá? legal. E mandar um abraço para meus amigos Joey ou o Ed, que tá aí, cubano, um dos melhores vendedores que eu conheço. Ah, maravilha. Renato, seguinte, cara. Depois a gente conversa sobre os 15 milhões. E. Não, brincadeira. Vamos. Eu quero o seguinte: eu quero primeiro, ou novamente, agradecer ter aceito o convite. A gente tem se aproximado mais nos últimos meses aí, principalmente semana passada, onde a gente estava no empreendimento junto. Então, assim, sou A cada gente vez mais dormiu fã. junto, André. Somos cada vez mais fã do seu trabalho, cara, por conta disso. Ah, E por isso, de novo, assim, agradeço muito você ter participado. Muita gente vai se beneficiar muito dessa live. Eu vou gravar ela, eu vou colocar no Instagram, então vai continuar muita gente vendo isso com certeza. Eu quero colocar para todo mundo aqui, quem ainda não me conhece, vai lá no meu perfil, né? Siga ali vale no a meu perfil no pena. Instagram. Tem ali no link na bio também o link para o meu canal no YouTube, onde eu falo muito sobre técnicas de vendas e ajudo você a vender cada vez mais. E queria deixar, depois disso, depois do meu recado, que você dê o último recado ao pessoal que faz venda de impacto. Se quiser aí fazer o jabá da Live Better, fique à vontade. Como que as pessoas te encontram para negócio. E esse último recado aí Pessoal, para a gente finalizar. André, primeiro obrigado, porque a sala de vendas ela é muito importante para mim, porque ela sustenta meu filho, que é a coisa que eu mais amo na vida. Não, mas já voltou. Deu uma cortadinha, mas voltou, deu para entender. Deu para entender o que você falou. Sala de vendas. Eu tenho tesão, isso parece clichêzinho, mas não, eu tenho tesão de estar numa sala de vendas. Querem ajudar as pessoas a vender os produtos dela, independente se for timeshare. Então, assim, eu me deixo à disposição. Assista o vídeo do André, clique lá no YouTube e eu me fico à disposição para ajudar quem quiser. Todo mundo está falando que está sem áudio. Tava cortando, mas vai e volta, mas eu consegui entender tudo que você falou, tá? Você falou do tesão em estar lá, porque esse é o seu ganha-pão. Você falou do Esse sustento é o da sua tesão, família. é o tesão de Aham. estar lá, é o sustento da minha família. Um gerente de vendas tem que ter prazer de estar lá, um vendedor tem que ter prazer de estar lá. Se vocês não tiverem prazer, muda de profissão, vai vender pão, vai vender chinelo, ou seja, mas o que precisar pode me chamar. Eu não faço, eu sou uma empresa pequena, a Live Better é uma empresa pequena.
A gente faz meio que caseiro as coisas. Então, se você quer comer esfirra, você pode ir no Habib's ou você pode ir no Jaber. Eu prefiro o Jaber, que é de comida artesanal. Então, assim, eu não sou... A nossa consultoria é feita com parceiros, a gente tem empresas parceiras maravilhosas, a gente lida com vidas, cara. Então lidar com vidas é muito legal. E se eu puder mudar a vida de alguém aí, eu fico à disposição. E vem trabalhar conosco em Cotia. A gente tem um projeto que está pagando muito bem em Cotia. Marcos Romano tem que sair e trabalhar em Cotia, cara. Puta projeto. Vocês aí estão nas empresas grandes ganhando 1% aí, sendo. Vocês vêm trabalhar com a gente. Boa, tá vendo? Isso é vendedor. Muito bem, Renato. Claro. Obrigado, André, Deus realmente. te abençoe. Tá? Obrigado de E coração. obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu, a todo mundo que participou, que comentou. Isso ajudou bastante também a gente fazer essa live, que foi super legal. Renato, a gente mantém contato, pessoal. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Siga a gente e, cara, vamos vender com alegria, vamos nos divertir nas mesas. Boas vendas a todo mundo. Até a próxima. Valeu. Tchau.